Boa tarde a todos. Mais uma live aqui para a gente falar sobre leitura, sobre gêneros, enfim, sobre assuntos voltados à língua portuguesa. E eu tenho certeza que hoje essa live vai ser maravilhosa. Sabe por quê? Porque hoje eu vou receber uma convidada super especial, que é Elaine Lima. Ela acabou de entrar aqui, de acenar. Eu vou colocá-la aqui para compartilhar a tela junto com a gente. E enquanto isso, a gente vai esperando o pessoal ir entrando e já vai batendo um papo aqui para aguardar o pessoal, o Instagram e mandando nessas notificações falando que a gente está aqui ao vivo. Então eu vou colocar a Elaine aqui, dizendo que não tem agora. Ela comigo, coisa boa. Olá, Elaine, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Olha, eu estou muito feliz de estar lhe recebendo aqui hoje. E assim, porque a gente sabe que está no período de recesso escolar, né? Está nesse período aí de Verdade. recesso escolar. E aí, a gente fazer convite para a professora, convite que agora também está trabalhando como gestora, não é, Laine? Isso, Fala 24 horas, praticamente 24 horas no ar, e chega na hora do recesso. É convidada para a live para falar sobre gêneros textuais e aceita, então tá de parabéns, Elaine, porque tem professor aí que tá correndo de mim, viu? De mim. Não tô querendo saber imagino. de conteúdo em pleno recesso, não. Mas assim, por que eu acho assim, importante a gente falar sobre essas questões? Primeiro, porque quando a gente trata da questão da educação básica, se fala demais hoje em dia sobre a questão dos gêneros textuais. Assim, eu lembro até que na época que eu estava na faculdade, foi aquele boom. Vamos agora começar a falar sobre gêneros textuais, porque até então a abordagem era muito voltada para a gramática, né? Então, e muda essa. Houve uma mudança de uma concepção de ensino da língua portuguesa, agora muito mais voltada para a questão das relações, não é, do extra-frase, ou seja, não é só a frase. Eu lembro que na época que eu estudava, como era comum a professora colocar uma série de frases onde eu tinha que fazer análise sintática, análise morfológica, e a gente não saía desse círculo, né? Eu acredito que você também tenha vivenciado essa situação. Seja bem-vinda aqui, Simone, Adriana, entrou aqui. Sejam bem-vindas. Boa tarde. E assim, como era aquela coisa assim do vamos agora só identificar as palavras, né? Qual é a classificação dessas palavras, e assim vai. E aí tem aquele boom, vamos agora falar sobre gêneros textuais, que é uma abordagem dentro de uma perspectiva totalmente diferente. E eu acho que a gente começa a trabalhar agora dentro de uma perspectiva mais global, ou seja, não é só a parte, né? Porque quando a gente trabalha no nível da frase, a gente está vendo uma parte. E muitas vezes essa parte era ensinada para nós, eu vou falar de uma experiência minha, fora totalmente de um contexto. E aí, quando nos era cobrado, né, a questão de saber ler com proficiência, entender, inferir, era uma coisa muito difícil para a gente. Porque a gente estava acostumado a ler a frase Maria saiu de casa. Aí faça ali a análise, né, morfológica ou sintática daquela frase. E a gente, dentro do. Maria saiu de casa, dentro de um contexto, de uma história, de uma narrativa, ou seja lá, de um outro formato, a gente tinha dificuldade de entender. Porque aí a gente estava tão moldado, tão preso à frase, que a gente não conseguia ver o todo, o contexto. E né, a questão da Justamente. leitura, não é, Elaine? A questão da leitura, ela vai nos colocar agora diante de uma situação que é a de não só ler frase, mas de identificar todo um contexto que permeia aquele texto. Por isso que quando tem as avaliações, né, é muito comum pegar uma frase, um trecho, aí coloca ali, e a gente sempre como professor, e acredito, com certeza você faz também diz, não analise só a frase, vá para o Isso, texto. Né? Você precisa entender isso. essa palavra que está em destaque, você precisa ver essa frase que está em destaque dentro de um contexto.
E aí, quando a gente fala sobre gêneros textuais, muitas vezes as pessoas nem sabem do que se trata, embora utilizem o tempo todo no seu cotidiano. Mas às vezes não sabe aquele nome mais, aquela coisa mais da nomenclatura, né? Às vezes não tem essa concepção. Mas aí eu quero que você agora, Elaine, fale sobre a sua experiência como professora, o que é que você está fazendo agora. Conta pra gente, está todo mundo aqui curioso, querendo saber um pouco mais sobre você. Olá, boa tarde. Hoje estou gestora, né, de uma escola regular. É um grande desafio, mas já estou em sala de aula há 15 anos. Amo educar, amo ser professora, amo estar em sala de aula. Bateu a saudade esses dias, eu fui dar aula nos terceiros anos, é maravilhoso, né? E quando a gente tem o resultado, é melhor ainda, quando chega o final do ano, que a gente vê que eles estão realmente, que é feedback do que hoje eu estou no cargo de gestora, mas pretendo voltar logo para a sala de aula, porque, como eu disse, eu fiquei com saudades, né? Deus bateu a saudade. Eu já passei por várias escolas, já enfrentei alguns desafios que eu pretendia, né, enfrentá-los. Acho que amadureci um pouco mais, mas minha paixão mesmo é sala de aula, estar ali ensinando, estar interagindo diretamente com o estudante e, como eu disse, vendo o resultado, vendo que eles realmente estão absorvendo aquilo que está sendo dado, né? É muito bom isso. Olha, Elaine, deixa eu te dizer uma coisa. Eu também já tive essa experiência de passar por essa função de gestão e vou lhe dizer de todo meu coração, nada para mim foi melhor. Me levou assim a ter uma tanta paixão quanto estar na sala de aula. Às vezes quando eu dizia isso, os próprios colegas ficavam assim, que estranha, que estranha. Mas É, é diferente. Sabe que é você ter a sua profissão como uma paixão, a sensação de você isso. estar numa sala de aula, de você ouvir, de você ter esse contato com o estudante, de você ver o progresso. Nossa, eu ficava muito emocionada de saber que aquele estudante progrediu, aprendeu, porque eu fui a pessoa, né, que o ajudei a chegar até ali. Nossa, isso é muito recompensador. Então, isso assim, depende muito do perfil de cada pessoa, de cada profissional. Tem gente que vai achar que isso é um negócio assim, nada a ver. Mas assim, cada um. Para mim, sem dúvida nenhuma, ser professora é realmente a minha missão. Eu nasci para ser professora. E eu tenho um orgulho da minha profissão, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente fica até meio se colocando um pouco para baixo, né? Porque as pessoas às vezes não valorizam, mas é um valor que você sabe que você tem. Você lá dentro, você sabe que você tem um valor e que você contribuiu muito para ajudar as pessoas a progredirem. E sim, viu? Seus estudantes podem passar anos, eu tenho casos assim, anos, e eles lembram de mim, e eles falam comigo com muito carinho, né? É uma coisa que fica na história da gente. Como a gente também tem os nossos professores, que foram nossas referências, que a gente nunca Com certeza. esqueceu. Então, assim, eu sou suspeita para falar de professor, por isso que eu estou dizendo aqui que, olha, Duas. Elaine, nota 10. Pleno recesso aqui, a gente vai falar aqui de língua portuguesa. E isso é que só comprova o que você acabou de dizer. Ser professor é realmente algo que eu vou dizer que é sobrenatural, é diferente. É diferente, gente. Eu não sei como é que é as outras Isso. profissões. A gente fica procurando palavras para dizer, né? O que que eu sou, o que que eu gosto de fazer, eu amo. Pronto, eu acho que é a definição, o resumo de tudo. Amo estar em sala de aula. E como você disse, eu tenho contato também ainda com muitos ex-alunos, alunos e atuais, né? E alunos que não são meus, mas que eu venho acompanhando. E assim, a gente tem clube da leitura, a gente tem sempre alguma coisa para estar conversando. E gosto muito de manter esse contato com eles, de estar ajudando. E como você acabou de falar, né? É muito bom, gratificante quando a gente vê eles numa universidade, naquela que eles queriam, né? Que almejavam, ou às vezes até na profissão que querem.
estar e a gente saber que fez parte daquilo ali, que fez parte, que ajudou um pouquinho que seja, mas que fez parte da educação deles. Isso é muito bom. Bom, e o pessoal que está acompanhando aqui, a gente aqui na live, me falem aí, eu fiz até uma pergunta nos stories. Vocês sabem o que, no final das contas, são os gêneros textuais? Vocês sabem definir, aplicar aqui um conceito para a gente, mesmo que seja simples. O que são os gêneros textuais? Né? Já ouviram falar? Vamos simplificar. Vocês já ouviram falar em gêneros textuais? Já tiveram essa abordagem em sala de aula, o professor falando sobre isso, mesmo que não lembre exatamente o que é, mas vamos interagir aqui na live, gente. E outra coisa, convidem outras pessoas para participar conosco. Tem aqui o aviãozinho aqui do lado, na parte inferior, do lado direito. É só clicar e vai convidando as pessoas para estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que vocês vão aprender demais hoje. Então, assim, alguém aqui sabe o que são gêneros textuais? Pode só colocar assim? Não. Pronto, não vou nem pedir definição, porque eu já tô pegando pesado aqui. Então, vamos, Não é, vamos lá. você já está querendo que defina. Vamos fugir da live. Vamos lá. Sabe o que é sim ou não? Alguém aqui sabe o que é gênero textual? Já ouviu falar nisso ou não? Ah, olha aí. A Alzeni está dizendo, você arrasa, prima. Olha aí, isso aí é tu, Elaine. É, minha prima. Obrigada, Alzeni, pela participação. Então, me diga aí, Elaine, assim, no todo, de uma maneira mais simples, para todo mundo compreender, o que são, afinal de contas, os gêneros textuais? Os gêneros. Cortou um É, pouquinho, mas eu acho que você fez a pergunta, o que são, né? Os gêneros. os gêneros textuais, sim. É, que está cortando um pouquinho aqui para mim, mas vamos lá. Veja, um termo técnico, depois a gente simplifica, né? Gêneros textuais são estruturas particulares que se formam a partir de diferentes tipos de textos. Eles apresentam estruturas específicas e próprias e que eles são flexíveis, são adaptáveis, ou seja, eles possuem transmutabilidade. Eles podem mudar. O propósito do gênero textual é a comunicação, né? Nós precisamos nos comunicar. Então, a cada dia, eu dizia sempre aos meus alunos, olha, a cada dia nós podemos dizer que surge um gênero diferente, né? Porque o gênero, ele tem um padrão, mas ele não é fixo, ele é mutável. Então, ele vai surgindo. Antigamente, há 20, 25, 30 anos mais ou menos, as pessoas se comunicavam à distância através de cartas, por exemplo, através de telefonemas. Atualmente, nós temos várias formas de comunicação, WhatsApp, Instagram, né? São textos pequenos, textos abreviadíssimos, né? VC e etc., que são gêneros que foram sendo criados ao longo do tempo. Então, a oralidade, tudo, isso aqui é um texto, né? Então, tudo é um texto e tudo vira um gênero textual, dependendo da sua função, do seu objetivo, do objetivo de comunicação. Eu acho interessante, Elaine, porque assim, como eu tinha falado anteriormente, quando a gente fala de gêneros textuais, a gente pensa no cotidiano, no uso, né? Na questão do uso mesmo, seja na forma oral ou na forma escrita, nós utilizamos essas formas cotidianamente por uma questão de necessidade. Então, a gente necessita se comunicar, a gente tem um objetivo com aquela comunicação, e esse nosso objetivo, essa nossa intenção, essa nossa escolha por produzir um efeito no interlocutor, faz com que a gente faça uma escolha entre um gênero ou outro. Então, o que é que isso significa? Isso significa que os gêneros, eles são utilizados de acordo com a necessidade da pessoa que utiliza. Deixa eu colocar aqui ela novamente, tá bom? Pronto. Coloquei ela novamente aqui, para compartilhar comigo. Então, vem de uma necessidade de uso. E aí eu poderia dizer que, na verdade, o gênero é a materialização
né, de uma maneira bem simplificada, desses textos que nós utilizamos cotidianamente no nosso dia a dia. Eles têm uma estrutura, eles têm uma função, e quando nós utilizamos essa estrutura, na verdade, nós estamos querendo produzir um efeito no nosso interlocutor. E quem é o interlocutor? A pessoa que está ouvindo ou recebendo por escrito a nossa mensagem. Então, em linhas gerais, seria essa questão. Então, por exemplo, o que é que te faz escolher entre uma carta ou um e-mail, ou entre um bilhete e, de repente, uma monografia, né? São gêneros diferentes. O que é que faz com que uma pessoa faça a escolha entre um gênero e outro? Na verdade, é a necessidade, né, que você tem quando você elabora esse texto. E, além dessa necessidade, a gente sabe que quando você escolhe aquele texto, ele já tem uma estrutura e uma determinada função. Então, o que é que se começou a se estudar em relação à questão dos gêneros textuais? Se começou a perceber o seguinte, que a pessoa que está utilizando o gênero, que faz parte dessas práticas cotidianas, o tempo todo a gente está envolvido com os gêneros, é a internet. Isso é comum. Então, assim, Internet. quando a gente faz uso, ou seja, a gente materializa esse nosso uso cotidiano, na verdade, a gente está utilizando os gêneros. Só que os gêneros, eles são diferentes. Porque eles têm funções, eles têm... Ouvido com né? gênero? Um efeito que a gente quer causar, que é diferenciado. Então, por isso a gente escolhe entre um e outro. Quanto mais a gente conhece, aí eu quero linkar aqui. Quanto mais conhecemos os gêneros, mais proficientes nos tornamos. Por quê? Porque quando você identifica uma estrutura, porque, vamos dizer assim, o gênero é mais o concreto, né? É o esqueleto, vamos dizer assim, é a estrutura que você utiliza com o propósito de causar ou produzir um efeito no interlocutor. Então, quando você escolhe, eu vou utilizar agora bilhete e não vou utilizar, por exemplo, uma receita culinária, veja que são dois gêneros diferentes. Por que você escolheu um em detrimento do outro? Essa escolha ela não se deu por acaso. Na verdade, você só fez isso porque você tinha um objetivo com a utilização daquele texto, né, daquele gênero, e você tinha a intenção de produzir algum efeito específico com a estrutura que você escolheu. Agora, quando começa a sistematizar as estruturas, a gente começou a ir numa sala de aula agora para mostrar que, sim, existem vários gêneros circulando no nosso cotidiano. Eles são diferentes, têm funções, objetivos, estruturas diferentes. Quanto mais a gente conhece, mais eficiente nós nos tornamos, enquanto leitores e produtores de textos diversos. Vamos lá, Elaine. Então, vamos lá, Elaine. Tu voltasse agora, vamos lá com tudo. Voltei. Espero que consiga ficar, viu? Tô tentando aqui. Vamos lá. Então, assim, por que então, Elaine, você considera que é importante o estudo dos gêneros em sala de aula, no ambiente acadêmico de modo geral? Veja, para mim, o ensino de gêneros textuais é fundamental para a formação de um ser pensante, né? Do aluno, do ser humano ativo. Ele pensa, ele precisa estar se desenvolvendo e se comunicando ao longo da vida dele, não só academicamente falando. Mas antes disso, eu gostaria de deixar uma pergunta para quem está nos ouvindo agora, né, nos vendo. Qual a importância da leitura e da escrita no sentido da formação social e cultural da criança e do adolescente? Porque muitas pessoas acham que o ensino de gêneros textuais não é importante, não é interessante. Dá uma pincelada, né? Passa e não aprofunda o conhecimento para que os alunos possam crescer mentalmente, para que eles possam desenvolver um senso crítico e conhecer melhor, né? Até a forma de como eles vão chegar a se comunicar
com outras pessoas, com o seu superior, com o seu professor, com o seu patrão, né? Porque nós estamos em sala de aula não só para formar academicamente uma pessoa, um estudante, nós estamos ali também para formar cidadãos. Cidadãos que vão, indivíduos que vão trabalhar, que vão se desenvolver lá fora, depois que terminar o fundamental, terminar o ensino médio. Então, esse ensino de gêneros textuais, de tipologia textual, é importante para que ele saiba se comunicar melhor e até se desenvolver melhor no ambiente de trabalho, na sociedade, né? Se nós admitirmos os gêneros textuais como referência do nosso trabalho em sala de aula, os textos orais e escritos, suas regularidades, suas normas, as convenções, né, de ocorrência, eles passariam a ser não só objetos, não só a estrutura da metodologia que eu vou estudar, e passariam a ser o estudo das aulas de língua, ou melhor, eles passariam a ser o eixo do programa, né? Qual o eixo de hoje? Gêneros textuais. Diferente de eu chegar, não, nós vamos estudar texto, redação, né, dissertação. A gente vai ter um texto específico, vamos ter textos específicos para desenvolver. Assim, os textos, eles assumiriam uma feição, a feição própria. Eles assumiriam um verdadeiro objetivo a que nós destinamos, né? Qual o objetivo? Como você falou agora há pouco, se eu quero passar, por exemplo, uma receita de bolo, eu não vou usar, não vou dizer, faça um texto. Não, ele vai ter que fazer uma receita culinária, porque tem vários tipos de receita também, né? Então, vamos dar cara e vamos dar voz a esse texto, mostrar a que ele serve, né? Eles passariam a ter as atividades, as atividades de escrita, por exemplo, deixariam de ter um estudo de peça indefinida como redija uma redação. Eu, inúmeras vezes passei por isso, eu não sei você. Chegar no primeiro dia de aula, a professora, redação sobre como foram suas férias, né? Nossa. Então, lembra? Passamos muitos, acho que todos por isso. Quem aqui já passou por essa situação? Está lá na sala de aula, retorna de férias e a professora passa a redação contando como foi as suas férias. Aí a pessoa fica, nossa, eu não gostava de fazer, não vou mentir. Nunca gostei de fazer essa redação sobre férias, não. Mas eu quero saber do pessoal aí, vamos. Olha aí, Patrícia dizendo, eu já passou por essa também. Né? Acho que todo mundo, né? No primário, no fundamental, até no ensino médio, primeiro dia de aula de português, a professora, a primeira coisa que pedia era uma redação. Faça uma redação sobre como foram suas férias. Eu, depois de um tempo, né, parei para estudar um pouco, comecei a pedir para eles falarem sobre, né? Assim, vamos conversar sobre nossas férias. É diferente. Eles estavam construindo textos, só que textos orais, menos formais, né? Acho que mais livres para essa construção. Embora não seja o ideal, mas estamos tentando, vamos inovando aos poucos. Mas, enfim, em falando sobre o que eu acho, né? Por que o ensino de gêneros textuais é tão importante, acho que o recado, né, foi dado. É muito importante porque a importância da leitura e da escrita no sentido da formação social do indivíduo é, assim, imensurável, né? Nós não podemos nem questionar isso. Ele precisa aprender a ler e a escrever para se desenvolver em todos os outros âmbitos acadêmicos, sociais e profissionais. Profissionais. E você citou algo que eu achei muito interessante, Elaine, que é assim, essa visão, né, que a gente precisa assim, abrir os horizontes, ampliar a visão das pessoas em relação à importância da leitura e da produção do texto. Gente, a gente está falando da nossa língua. Isso. Nós precisamos ter dentro de nós aquela vontade de aprender, de saber mais sobre a nossa língua. Então, o que é que acontece? Quando você termina isso, quanta gente
tem esse pensamento, terminei meu ensino médio, não eu quero trabalhar. Então, parece que você ali cortou todos os laços com o conhecimento. Tem aluno que termina o ensino médio, graças a Deus, nunca mais vou precisar ter que estudar. Gente, a gente tem que aprender. A gente aprende, na verdade, o tempo todo. A gente não se desliga de conhecimento. Enquanto você viver, você está aprendendo alguma coisa. Mas quando ela apontou a relevância do estudo dos gêneros, inclusive, aí eu vou contextualizar, na questão profissional, quantas vezes você, dentro do seu ciclo ali, do seu ambiente de trabalho, você não é colocado numa situação em que precisa produzir ou oralmente se expressar de acordo com algum gênero. Por isso que eu digo, não tem como fugir, faz parte de uma prática cotidiana. São textos que nós utilizamos o tempo todo, talvez não conscientemente a gente tenha essa ideia dessa importância, mas ele faz parte de nossas vidas. Olha, eu quero que você faça um relatório agora. O camarada olha para um lado, olha para o outro. Como eu vou fazer um relatório? Nunca fiz na vida, não sei produzir um relatório. E ele achava que tudo ali no ensino médio tinha, finalizado para ele. Chega no ambiente de trabalho, ele se vê sim, se vê colocado numa situação que precisa produzir. Quero que você faça uma apresentação oral, mas eu quero que vai ser num congresso. A empresa agora vai ter uma apresentação num congresso e eu quero que você faça essa apresentação. Ele vai fazer a apresentação. Tem um formato, tem uma pauta, tem uma série de características que essa pessoa, como ser social, sujeito social, precisa conhecer. Então, quando a gente fala da importância dos gêneros, a gente está dizendo assim, não é só conteúdo, que a gente tem às vezes uma visão muito conteudista, é só conteúdo para passar de ano. É muito mais que isso. É a sua prática enquanto sujeito. Porque quando você desconhece, você acaba sendo marginalizado, você fica fora, você é excluído. Porque alguém vai te dizer, você não domina? Você não conhece? Então, infelizmente, você não está apto para permanecer neste ambiente. É isso que acontece, gente. Quando nós não dominamos os gêneros de uma forma mais ampla. Vamos abrir a nossa mente em relação a isso, da importância do estudado, conhecer as características, e a gente se esforçar para colocar em prática e aprender, porque, independente de você ter terminado seu ensino médio, se você já está, por exemplo, numa universidade, numa faculdade, nossa, vamos correr atrás. Não aprendeu lá atrás? Hoje, vamos começar hoje. Leia, treine, peça orientação a pessoas que têm um conhecimento, né, um pouco mais elevado no sentido do aprofundamento que já tem em relação àquele conteúdo, mas busque, porque você é o sujeito que move. Não fique esperando cair do céu, nem fique culpando as pessoas. Ah, mas é porque, olha, quanto, sabe, mimimi, quanto chororô. É porque na minha escola era assim, porque meu professor era assim, porque não sei quem era assim. Gente, você chega um momento que ou você vai dar conta, vai assumir a sua posição como protagonista e ir em busca daquilo que você não teve lá no passado, ou você vai chorar eternamente e não vai sair do canto, porque você precisa mudar sua mentalidade e tem que ir atrás. Ou se movimenta, ou vai ficar estagnado. E o que é que você quer? O que é que você não pôde ontem porque você não teve condições, que hoje você tem plenas condições e prefere ficar só reclamando, ao invés de ir em busca do conhecimento? Hoje a gente tem internet. Na época, né, que a gente estava lá no ensino médio, nossa, era só livro, gente. A gente tinha que ir para uma biblioteca. A gente tinha que pegar vários livros e lendo páginas e páginas, índices e índices, sumários e sumários para identificar um conteúdo. Não é? Hoje você chega no Google, acabou. Olha a facilidade, a tecnologia trazendo essa facilidade. Mas será que a maioria das pessoas estão utilizando essa facilidade para seu proveito? Ou estão perdendo muito tempo, por exemplo, nas redes, sem tirar proveito no sentido de ter um conhecimento maior a respeito, né, de assuntos em geral que vão participar ali, vão fazer parte da sua vida, da sua formação.
enquanto sujeito, que está no mundo e que está aqui para fazer a diferença e para buscar ser mais do que é hoje. Eu sempre passei muito isso em sala de aula. A gente só é, e aí eu penso muito nisso, a gente só é o que a gente é, porque a gente buscou ser. A gente só vai sair, passar de um degrau para o outro, se eu procurar subir. A força de dar o outro passo tem que ser minha. Não posso ficar dizendo, mas é porque é muito alto, mas é porque vai ser muito difícil. Quem foi que conquistou grandes coisas sem ter dificuldade? Sem ter que passar pelo processo? Ninguém. Então vamos parar. Olha, gente, vou começar a vocês conhecerem logo minha visão. Vamos parar de preguiça, vamos parar de mimimi, vamos parar de reclamação, vamos pegar um livro, vamos abrir essa internet, procurar gêneros, conhecer mais, se apropriar desse conhecimento e conseguir galgar lugares maiores e melhores. Quanto mais você conhece, mais oportunidades você tem. Agora, se você quer continuar do mesmo jeito, aí continua do mesmo jeito. É mais ou menos é assim que a vida funciona. Agora, Elaine, a gente vê muito essa questão do... Quando fala de tipologia, de gêneros textuais, aí o pessoal acaba achando que, então quando está falando de gênero, está falando do texto injuntivo, expositivo, está falando da narrativa, tem uma confusão aí. Eles estão relacionados, mas Isso. a gente precisa entender bem quando é o lugar de um e quando é o lugar do outro. Fala um pouquinho pra gente. Vamos lá. Vejam, os gêneros, como já foi dito, né, eles são mutáveis. Eles mudam a todo tempo, eles surgem, né, a partir de outros textos. Já os tipos de textos, tipos textuais, eles são fixos, eles têm uma estrutura fixa. Eles seguem um modelo, só que eles são bem abrangentes, né? Só que eles distinguem a estrutura e os aspectos linguísticos, porque pode ser uma narração, pode ser uma dissertação, como foi citado antes, uma explicação. Eles podem ser entendidos como a base para os gêneros textuais. Por exemplo, os gêneros textuais, eles podem surgir a partir os tipos textuais, a partir dos gêneros, eles são a base, né? Nós temos como tipos textuais narrativo, descritivo, dissertativo, que pode ser expositivo ou argumentativo, a famosa redação do Enem, o dissertativo argumentativo, né? Ele dá mais trabalho. O texto injuntivo, que ele é um tipo de texto explicativo, e ainda temos o texto prescritivo, que é bem parecido com o injuntivo, pois os dois são explicativos. Esses textos, esses tipos de texto, eles têm estrutura fixa, né? Eles seguem um padrão fixo, onde eles... Desculpa que eu estou recebendo mensagem aqui e fui olhar. Eles têm um padrão fixo, onde segue, por exemplo, a narrativa. A narrativa, um texto narrativo, ele tem personagem, tem narrador, tem trama, clímax, tempo, que pode ser linear, digressivo e assim por diante. No texto dissertativo, argumentativo, nós temos aquela estrutura que acredito que quem já fez redação para o Enem ou quem está estudando, texto dissertativo argumentativo, é onde temos a tese inicial, né, que está na introdução, o desenvolvimento, onde nós podemos desenvolver os pontos colocados lá na nossa tese, e a conclusão com um argumento de solução para o problema apresentado. Temos o texto injuntivo também, que pode ser uma introdução, uma instrução, melhor dizendo. Os verbos, eles vão estar no imperativo. Vou já dar um exemplo a vocês de um texto injuntivo. Tem objetivo, tem técnicas. Aí, quando nós pegamos os tipos de texto e colocamos em paralelo com os gêneros textuais, a gente vai ver, vou pegar um exemplo aqui de um gênero textual, onde temos dois tipos de texto. Uma receita de bolo, como eu havia falado logo lá no início, vou usar o mesmo exemplo. Eu quero dar uma receita de bolo, né?
não vai ser uma receita só, o nome é uma receita culinária, porque nós temos receita médica, receita lá de Receita É, Federal, né? Valores. subgêneros, né? Você tem um gênero receita e tem os subgêneros, cada um tem um objetivo. Isso, isso. Ainda mais no gênero receita culinária, onde nós colocamos uma lista de ingredientes. Nós vamos ter aí nessa primeira parte do gênero um texto descritivo, porque nós vamos estar descrevendo os ingredientes Sim, daquela receita. Mas quando nós vamos para o modo de preparo do bolo, nós vamos para um texto injuntivo, que é um texto sim. explicativo. Então, nesse gênero, nós podemos observar dois tipos de texto, né? O texto descritivo e o texto explicativo. Vejam a diferença aí entre gênero e tipo de texto. Gênero textual é uma coisa, tipo textual é outra. Exato. Não sei se deu Porque para no entender caso, direitinho, veja aí, paralelo. o gênero, na verdade, ele é muito voltado para a questão concreta e estrutural. Então, a gente sabe que tem um Isso, modo de preparo, ingredientes, né? Então, isso faz parte da estrutura de um gênero receita culinária, né? A gente passa por essas partes. Mas quando a gente vai observar o tipo textual, então, na verdade, a gente vai se comunicar descrevendo, já vai ser uma situação. Quando você coloca ali o que é necessário que o outro faça, né? Bata duas claras, né? Mexa o bolo até. Né? Então, ali ele já está utilizando uma outra forma de comunicação. No caso, aí ele já está ensinando, explicando, é um injuntivo ali presente, e né? Ensinando um procedimento, como deve ser feito, né? Para a condução ali daquela receita. Então, isso significa que no caso dos tipos, a gente vai ver que eles se intercruzam, eles podem estar ali dentro de um gênero, receita, e ter mais de um tipo, né? Então, isso, o que é que acontece? Às vezes a gente vê um texto que a gente predominantemente observa um tipo, mas não significa que porque predomina, porque ele aparece com mais frequência, que não exista ali um outro tipo textual presente naquele mesmo texto. Tá bom? Então, é só reforçar, mas a sua explicação foi muito clara nesse sentido e aponta justamente essa questão de que a gente perceber o que é gênero e quais são os tipos que fazem parte, né? Eles estão relacionados ao gênero na hora da execução, né? Da sua isso. formação, da sua produção em si. Agora, Elaine, sabe o que eu acho interessante? É que a gente passa o tempo todo na escola estudando essa questão dos gêneros, estudando gêneros diversos, mas a gente sabe que muitas vezes, aí eu falo porque fiz um estudo recentemente, assim, pesquisa, e observei que existem alguns estudos acadêmicos que já falam, artigos mesmo acadêmicos que falam que estudantes, na maioria das vezes, aqueles que vêm de uma escola que não teve uma base muito boa, em termos de o conteúdo daquilo que foi ensinado, muitas vezes conseguem passar, por exemplo, num Enem, ou por cota, ou por algum outro tipo de situação, porque foi bem mesmo na prova e conseguiu se destacar e conseguiu aquela vaga, mas quando chega, sabe, gente, a gente fica com aquele sonho de entrar na universidade, numa faculdade, é ótimo, todo mundo tem. Mas quando a gente coloca o pé lá dentro, a gente tem um outro, ou são outros desafios. E é o que vai acontecer. Vão começar, a ideia que se tem é a seguinte: se essa pessoa entrou aqui, então ela está preparada. Seria bom, se assim fosse. Mas nem todas as pessoas tiveram a base ou preparo para já se Verdade. desenvolverem nos primeiros períodos de uma faculdade, utilizando os gêneros. Aí eu vou falar um pouco agora, a gente vai falar sobre gêneros acadêmicos, né? Porque a gente sabe, e a gente falou de gêneros textuais de uma forma geral, mas quando você chega numa situação de uma universidade, você precisa conhecer os gêneros acadêmicos. Vão te pedir para fazer um resumo, vão te pedir para fazer uma resenha, vão te pedir para que você possa escrever um relatório, fazer um fichamento, um mapa mental. Vão chegar para você e vão dizer assim: e agora? Eu quero uma monografia. Quanta gente sofrendo. Ai, meu Deus, como eu vou fazer uma monografia?
faça um projeto de pesquisa, e aí as pessoas perdidas. Por quê? Porque não tiveram essa base, esse conhecimento lá na educação básica. Chegaram lá, ó, pular de paraquedas. Estou aqui, ok. Mas você precisa também dominar esses números para que você possa, vamos dizer assim, ter uma tranquilidade em termos do conhecimento, da aprendizagem ali. Então, assim, sobre os gêneros textuais acadêmicos, acreditas que eles deveriam ser mais, vamos dizer assim, estudados na educação básica? Será que não está deixando um pouco a desejar e quando esse estudante chega em outro ambiente, ele toma um susto, ele só sabe escrever a redação do Enem? Como é que tu pensas a respeito disso? Olha, quando eu vi essa pergunta, assim, eu achei bem pertinente, sabe? Com certeza, a resposta é com certeza que deveria sim ser mais aprofundado o estudo. Eu acho massa, ó, parafraseando os jovens aqui, né? Acho massa essa reformulação no novo ensino médio. Eu ouço muito, assim, pessoas reclamando, comentando que, poxa, né, tá difícil. É porque o novo é difícil. E o que dá mais trabalho, realmente, a gente vai ter aquela resistência, né? Mas isso. O novo ensino médio veio para transformar a educação, se for seguido como deve ser. Nós podemos agora perceber os componentes curriculares dos primeiros anos trazem essas cadeiras de iniciação científica e de investigação científica, que vem ajudar muito, embora eu acredito que para os primeiros anos, eu acho que ainda é imatura a ideia de já apresentar para eles o que é uma iniciação científica, investigação científica, porque eles vêm a não ser que a transformação já começasse do fundamental, porque eles não chegariam com essa bomba assim, né? Aquele susto, como nós chegamos na faculdade. Quando foi pedido para mim fazer um fichamento, a primeira vez eu, meu Deus, o que é isso? A professora teve que sentar comigo, fazer a primeiro comigo, para poder eu saber desenvolver o restante. Mas não é fácil a gente chegar lá na universidade e tomar aquele susto, né? Meu Deus, o que é isso? É um bicho de 7 cabeças. Nunca vi essa palavra, o que é um fichamento, né? É difícil para os alunos, mas com esse novo ensino médio, né? Como eu já falei, eu acredito que vai melhorar bastante. Foram reduzidos a carga horária de alguns componentes curriculares, porém, foi transformado nessas novas cadeiras do novo ensino médio que vem ajudar. Eu acredito que vai ajudar bastante. O aluno saber o que é uma ata, por exemplo, a ata que eles conhecem é aquela que eles colocam o nome somente para apresentar ao professor, né? Não saberiam redigir uma ata se fosse necessário. Saber quais são as correspondências oficiais, por exemplo, os textos oficiais, isso é maravilhoso, porque eles vão chegar preparados, ou pelo menos com uma noção do que são os gêneros, do que são os tipos textuais lá na universidade. Não vão ter tanta dificuldade como nós encontramos hoje. Alguns estudantes são protagonistas, eles mesmos buscam. Eu ficava maravilhada quando chegava um aluno meu e dizia, professora, o próximo conteúdo, bem assim, né? O próximo conteúdo em literatura vai ser... Aí dizia o conteúdo, né? É isso mesmo. Eu estava olhando no nosso currículo que tem isso, aquilo outro. Então, aquele aluno curioso, aquele aluno que faz o dever de casa e vai além, é bom. Ele não vai ter problemas mais tarde, ele não vai ter dificuldades, né? Mas aquele aluno que só faz o que o professor manda, olha, tem essa atividade para fazer, tem isso... Aquele aluno, ele sim vai ser prejudicado mais adiante, independente do curso que ele vai fazer. Porque
esse tipo de conteúdo, vamos dizer assim, gêneros textuais, em qualquer profissão que você esteja, você precisa conhecer. Porque para se comunicar, você utiliza texto, né? E vai utilizar um gênero em qualquer profissão, em qualquer profissão. E o interessante é essa questão de que você só aprende a fazer fazendo, você só aprende a escrever escrevendo. Então, você pode ver uma série ali de características. Olha, o texto você tem que fazer assim, você tem que fazer de tal jeito e assim vai. Mas se você não colocar em prática, se você não tentar fazer, se você não passar pela experiência de ser corrigido até chegar no formato correto daquela Isso. produção, você ficará como um eterno deslumbrado, assim, pensando no que poderia ser, mas que você nunca teve atitude para começar. Não é, Andresa, Elaine? quando eu cheguei aqui, né, é, eu fui trabalhar numa escola que estava se tornando integral, né, estava em período de transição, e tinha ainda o fundamental e o ensino médio juntos, né, na mesma escola. Embora eu não fosse professora dos nonos anos, eu fui convidada por alguns alunos para ser orientadora do TCF deles. E assim, até então eu não sabia, porque onde eu trabalhava antes, no meu interior, lá em Serra Talhada, não tinha TCF, TCM. Ou seja, eles não faziam trabalho de conclusão de curso do ensino fundamental nem do ensino médio. Quando eu vi, eu disse, nossa, que coisa maravilhosa, porque se todas as escolas adotassem, os estudantes não, meu Deus do céu, não passariam pelo que passam na hora de fazer uma monografia, porque é um livro que a gente escreve sem saber escrever, sem saber pesquisar, sem saber fazer o que é pedido, o que é nos proposto, né? Então, a gente passa a universidade, a faculdade, o período todinho, só pensando, meu Deus, está chegando a monografia, está chegando. E isso não deveria ser uma coisa ruim. Deveria ser uma coisa Tá. boa, vou fazer uma pesquisa, aquela pesquisa que eu quero fazer, né? Aquilo que eu quero falar, sobre sobre o que eu vou apresentar, qual o problema que eu quero pesquisar. Então, no ensino fundamental, em algumas escolas aqui do estado, né, tem o TCF, que é o trabalho de conclusão de curso do ensino fundamental, e algumas também já adotaram para o ensino médio. E isso é maravilhoso. Onde tem o professor orientador que ele vai sim, ele precisa. Eu mandei voltar, acho que umas 3 vezes, mas professora só ele tem que ficar perfeito. Ah, mas a gente está na faculdade, não. Eu disse, mas vamos fazer igual, como se estivéssemos. Porque quando vocês chegarem lá, vocês vão lembrar desses detalhes, né? Então, é muito importante. E eu queria só deixar aqui um trechinho do livro Língua, Texto e Ensino, Outra Escola Possível, de Irandé Antunes. Meu Deus, quase não sai, desculpa. Irandé Antunes. Ela diz que o estudo dos gêneros permitiria aos alunos perceber como a elaboração e a compreensão de um texto resultam da conjunção de fatores internos à língua e de fatores externos a ela. Externos, porque ancorados numa situação social que envolva uma prática de linguagem, essa conjunção de fatores internos e externos poderiam fundamentar, inclusivamente, a prática de análise linguística pragmática, de mal-entendidos, de conflitos, de impressões ou de ambiguidades atestados em uma comunicação, que muitas vezes como foi falado lá no início, né, nós comentamos sobre algumas partes no cotidiano, né, no nosso cotidiano, na nossa vida social ou profissional, nós precisamos estar envolvidos e inteirados dos gêneros textuais que nós utilizamos diariamente, né, no dia a dia, em todas as situações que nós participamos. A importância é maior até do que muita gente imagina. Né? Nesses contextos, você se esforça, você vai ali, entra lá numa faculdade, numa universidade, e aí você se depara com uma série de exigências, de cobranças, e vou dizer mais.
de posicionamentos, inclusive, falo do posicionamento do docente, que é diferente. E é um choque nos primeiros períodos. Que é diferente. Você não vai ter aquela professora, aquele professor que você chega perto dele no birô, olha, me explica aqui, me faça aqui. Não existe. Ele vai dizer, olha, eu não tenho tempo para isso. O conteúdo é esse, É. no outro dia eu quero que você já venha com isso pronto. Sabe? Aquela coisa mais rápida, mais imediatista, e você tem que correr para dar conta. Ou seja, se você tiver um preparo anterior, uma base mais sólida, você vai ter mais facilidade para conseguir transitar por esse universo. Mas se você não tem, você com certeza vai ter, não vou dizer que é impossível não, porque assim como a Elaine também teve essa experiência, quando eu entrei no curso de letras, eu tive muita dificuldade, eu disse, nossa, como é que eu não tinha o hábito, só tinha hábito de escrever, de produzir redação. Só aquele formato, só me ensinaram a vida inteira a produzir redação. Então, quando eu cheguei, disseram assim, faça uma resenha, faça um resumo, faça o fichamento, né, lá o fichamento, organize aqui uma pauta de apresentação. Na minha época ainda era aquele slide do retroprojetor, que você tinha que pegar a canetinha, né? Olha, gente, pegar a canetinha, passar lá, faz tempo, hein? Então tinha que colocar lá e fazer as apresentações. Gente, a gente vai aprendendo na luta, lá no dia a dia, É. né? No campo de batalha. Mas se eu tivesse tido esse preparo antes, com certeza meus primeiros períodos não teriam sido tão sufocantes, que eu fiquei desesperada. Assim, eu tenho que. E outra coisa, nota 7, só tem uma oportunidade, não passou, vai direto para a final. Não, aí eu fiquei apavorada. Então, ou vai ou racha, ou você dá conta ou você não dá. É. Então, é por isso que eu trouxe essa colocação, que hoje a gente tem aí, como Elaine falou, o novo ensino médio. Mas quando eu fiz o meu ensino médio, não foi o novo, não, foi o antigo mesmo que eu tive que viver, que não Eu também. tinha nenhum, não tinha essas possibilidades, essa diversidade do conhecimento, era muito diferente. Então, assim, aproveitem. Quem está aqui ainda está passando por esse processo, aproveite para estudar. Porque, vou falar, hoje a gente tem internet, tem os livros, tem uma série de oportunidades que a gente tem hoje que, na época que a gente estudou, a gente não tinha essas oportunidades. Então, assim, procure informação. Se de repente você vê que não está sendo dada a formação, você coloca aquele aluno que tem autonomia, que não fica esperando só que o professor diga o que ele tem que fazer. Ele vai lá em busca também desse conhecimento. Né? A questão isso que eu falo, da autonomia, da autoliderança, isso é que é ser protagonista. É você não ser dependente do outro, né? O palco da vida é seu. É você que vai fazer acontecer. Então, essa reflexão eu acho muito importante, porque assim, quem está passando pelo ensino médio está empurrando, entre aspas, com a barriga, quando chegar lá na frente, vai sofrer a consequência de não ter atentado por essa questão. Mesmo hoje com o Verdade. ensino médio, o novo ensino médio, né? Mesmo hoje com essas oportunidades. Mas aquele que se dedicar e que realmente se comprometer, com certeza terá mais facilidade. Agora, quando você já está lá, quem já não teve a oportunidade, já está lá, vai correr atrás, porque Elaine correu, eu corri, a gente sobreviveu e a gente está aqui hoje para contar a história. Então, não É, desistir nunca. Não desistir. Tem as dificuldades, a gente vai em busca de aprendizagem e vai lá. Ó, a Adriana colocou, Adriana, corríamos para a corríamos biblioteca. para a biblioteca pesquisar, pegar os livros. E aquelas enciclopédias enormes que tinha, né? Que a gente fica procurando. Tinha uma muito conhecida, era a Barça, né? Tinha a Barça. Tinha algumas enciclopédias assim, que tinham uns nomes Ei, diferentes. não é do meu tempo, não, viu? Olha lá, olha lá. Tá me jogando no fogo, Elaine, aqui. Brincadeira, era isso aí mesmo. Eu conheci. A gente não quer nem dizer que era do tempo da gente. Então, a gente assim, apesar de a gente ter essa questão desse aparato tecnológico, eu ainda, não sei a opinião de vocês, mas eu ainda acho muito importante que, independente dessa
questão do tecnológico, a gente tenha o hábito de, sabe, o contato com o livro. Tenham esse contato com o livro. Pega o livro, Olha, passa a Andresa, página. eu Pode falar, Elaine. Eu não peguei a última parte. Você falou o quê? Que é importante a questão do aluno ter esse contato com o livro físico mesmo. Apesar Ah, da sim, tecnologia hoje sim. estar aí, Eu ia te dizer que assim, eu cheguei até a baixar uns livros para ler no celular, mas não gosto. Eu prefiro sentir, prefiro cheirar, sentir o cheiro de livro novo. Isso é ótimo, né? Não sei se vocês gostam, mas eu amo quando eu pego um livro, abro ele, vou cheirar, assim, sentir a textura, independente de qual seja o livro, didático ou não. É maravilhoso a gente estar com ele, ter sempre ele ali à mão, né? Eu sei que o tecnológico está dominando o mundo, está tomando conta, mas é muito importante essa, essa interação entre aluno, estudante, né, e livro físico. visitem as bibliotecas. Visitem. Vão lá pesquisar, procurar livros diferentes. O mesmo conteúdo, o mesmo assunto, sendo comentado por autores diferentes. Tem essa curiosidade, será que eles colocaram a mesma impressão sobre o assunto? Será que tem opiniões divergentes? Como vocês conseguem contextualizar? E qual é a sua opinião sobre isso? Com base no que você leu, nessas opiniões diferentes. É assim que a gente vai construindo nessa informação, essa questão da leitura, da importância da. Isso tudo, gente, tem a ver com escrita e com leitura. Quantas vezes você já não deve ter ouvido? Ah, mas eu. é, Como eu faço para escrever bem? E aí o professor diz assim: como é o seu hábito de leitura? Quanto você tem investido na sua leitura? Aquele estudante que fica perdido, não sabe nem como começar. Como é que eu desenvolvo isso aqui? Porque ele não teve nem parâmetro. Muitas vezes ele sequer leu, ou se leu, foi de uma maneira muito superficial, em alguma vez na vida dele, um gênero que ele precisa produzir agora, e que nunca leu um gênero antes. Né? Ou seja, que referência ele tem de estruturação, de organização das palavras, que a gente acha que, às vezes a gente não se dá conta, mas o nosso cérebro ele vai captando, Tudo memorizando, que a gente vai ali lendo e ele vai ali retendo essa informação na nossa memória. Então, quanto mais você tiver o hábito da leitura, melhores condições você terá de ser um bom produtor de textos. Uma coisa com está ligada certeza. à outra. Nossa, leia muito, muito, gêneros diversos. Comece, eu sempre digo assim, pessoal que não gosta, que diz, não gosto de ler. Comece, pouquinho, textos curtos, até se tornar algo que vá conquistando e você comece a subir degrau, né, ir lá para o degrau mais alto. Mas comece, porque isso é importante. Uma pessoa que não domina a leitura, não domina a escrita, é um escravo. Eu vou dizer por quê? Porque ele é um eterno dependente dos outros. É. Vai sempre pedir para alguém ler alguma coisa para ele porque ele não entendeu. Vai ter sempre que pedir para que alguém escreva para ele porque ele não consegue escrever. Isso tem a nossa base da educação. Eu fiz uma live, acho que tem umas 2 semanas, uma live que eu fiz, que falava sobre a questão do resultado PISA, que foi um resultado assim que fala que o Brasil ficou estagnado 10 anos em relação à prática de leitura, à proficiência em leitura. E aí eu fiquei refletindo o seguinte, a gente parar com essa coisa de ficar achando que no Brasil as pessoas não gostam de ler, parece que a gente aceitou e se conformou com isso. A gente precisa acabar com isso. A gente não precisa ser o país que é conhecido pelo fato de não ter hábito, né, de leitura. A gente precisa mudar essa realidade, começando a incentivar as pessoas a lerem. Né? Vai chegar um momento que é aquele ou vai ou racha, ou você vai conseguir ter um posicionamento real na sociedade quando você for esse sujeito ativo, capaz de ler, capaz de produzir
com proficiência, ser eficiente, dominar, né, a parte escrita, falada, a parte, vamos dizer assim, de leitura da sua língua. Às vezes ninguém tá prestando atenção nisso. Todo mundo quer pular, logo terminar o ensino médio, ir para um trabalho, quer ir para uma faculdade e não para se ver enquanto conhecedor das práticas comunicativas da sua própria língua. Está lá, totalmente perdido. E vai sofrer, sim, graves problemas no seu cotidiano se não ir em busca desse conhecimento. Isso vai ser exigido o tempo todo. Lembra as provas hoje que vocês fazem? Para uma seleção de emprego, para um concurso, o próprio Enem. O Enem aí veio para mostrar aí o que é exigido. É texto ali em cima de texto. A pessoa, para passar naquela prova, ela tem que ler e ser proficiente na leitura dela. Ela tem que entender, porque se articula com outras áreas de conhecimento e precisa ser um bom leitor. Para não misturar uma coisa com a outra e ficar perdido ali no meio da história. Então, se você já tem o hábito da leitura, se você já é proficiente, você pega uma prova daquela, você não vai ter tanta dificuldade. Você já está ali num nível que você consegue ler textos mais complexos. A questão é que a maioria, ou boa parte, não vou dizer a maioria, mas acho que boa parte das pessoas ainda estão ali no primeiro nível elementar. Né? Ainda está no início ainda da história, não tem conhecimento, está precisando subir ali o degrau e chegar num nível mais alto. Mas isso só acontece com prática. Você só vai escrever, ou só vai ler bem se você praticar, tem que começar a fazer. Então é toda essa questão. Ela tem algumas sugestões aí, o pessoal já esquentando essa questão de gêneros textuais. Questão assim de leitura, como é que Tenho eles sim. Eu até trouxe aqui uma pessoa que eu citei, inclusive, que eu amo ler os livros que ela publica sobre, principalmente sobre texto, né? Eu gosto de estar trabalhando. É Irandé Antunes, olha, Língua, Texto e Ensino. Outra escola possível. Muito interessante esse livro. Eu conheci através de uma colega que postou, inclusive, nos stories dela, gostei. Quando eu fui folhear, amei, né, esse livro. É muito, muito importante, interessante que cada professor, no caso, aqui é mais para professor, leia esse texto para melhorar, vamos dizer assim, para dar um up na sua aula. Durante a leitura, a gente pode observar várias dicas dela, inclusive tem até uma parte onde ela coloca o currículo e coloca a metodologia. Assim, é ótimo. É só lendo, não vou mais dar spoiler, não, porque senão ninguém vai querer ler depois, porque já vai me perguntar o livro todo, né? Eu tenho também algumas dicas, como os jovens buscam mais como é que eu posso dizer, a tecnologia, né? Temos sites, eu não gosto de pegar qualquer site para fazer pesquisa. Por que que eu digo assim, qualquer site? Porque assim, alguns são muito repetitivos, outros não trazem o que nós precisamos, trazem só um pequeno resumo que a gente pensa, agora eu entendi tudo. Quando vai para a prática, né? Não foi nada. Então, tem o Só Português, que é bem interessante, e o Norma Culta. São dois sites que eu gosto de pesquisar, só que assim, é preciso fazer um aprofundamento depois com um livro didático. Os livros didáticos que são escolhidos pela rede, né? Eu gosto de muitos, não de todos, mas tem muitos bem interessantes que trazem não só o conteúdo, mas bastante atividades, porque eu acho que a prática ajuda muito, né? Tem também no YouTube o professor Noslen, não sei se vocês já ouviram falar. O professor Noslen, ele é bem engraçado, para quem gosta daquelas aulas bem animadas, é bem interessante assistir as aulas dele. Né? Ele traz mais resumos também, né? A ideia de YouTube é para quem já conhece e quer só tirar uma dúvida. Eu vejo muito dessa forma. Mas é isso. Irandé Antunes, para professores, é top.
Tem esses sites, né, da Amazon. Chega lá, pesquisa, coloca lá na lupa. Gêneros textuais, vai aparecer ali uma diversidade de livros, né, que vão ser colocados e-book, André, que você, é que eu acho que tem. que você pode fazer a leitura. Inclusive, quem não quer o livro físico, tem um aplicativo da Amazon também, que você pode baixar, você faz a compra, e imediatamente o livro, o e-book já vai para esse aplicativo. Eu ontem, inclusive, fiz a compra, acho que de uns 5 ou 6. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer para ler esse livro todinho? Mas aí eu fiz isso hoje de manhã, acordei mais cedo, minha gente, pode ter certeza. E comecei, e li um capítulo de cada livro desse. Eu disse, não, eu vou ler todos. Mas assim, muito bom, assim, você ter essa experiência de leitura, conhecer gêneros diferentes. Você, sabe, antes de começar a produzir, comece a ler o texto no gênero que você quer produzir. Leia bastante. Aí depois você começa essa parte de escrita. Ou seja, você vai perceber o quanto já vai ser mais tranquila essa sua percepção do como você vai escrever, a estrutura que você vai utilizar, e já vai para a prática. Mas conheça, além da parte teórica, dizendo como você escreve o texto daquele gênero, você busque ler textos com este gênero, desse gênero. Né? Isso vai te dar uma base que você não imagina. E depois você começa a produzir, porque você já vai ter ali memorizado, sua mente vai estar ali, ó, te mandando informações, né? Te conduzindo para o contexto que você precisa utilizar, a estrutura que você precisa utilizar para escrever esse texto de acordo com as características do gênero. Então, assim, eu acredito que hoje a gente colocou de uma maneira muito clara a importância do estudo dos gêneros textuais, né? Em vários âmbitos, né? Na parte escolar, a parte acadêmica a gente falou da parte profissional, né? A gente mostra que existem diversos contextos em que o uso do gênero ele é importante, seja na fala, seja escrita, né? Seja na parte da leitura. A aplicação disso faz parte de você como indivíduo, como sujeito, né? Esse sujeito social que domina a sua língua, que conhece e que está pronto, apto a circular em qualquer ambiente desse, sabendo se desenvolver plenamente. Então, eu acho que isso é um diferencial, né? Enquanto você é profissional, enquanto estudante, que é impensável. Né? Quanto mais você investir nisso, melhores ferramentas você vai ter diante de você para realmente despontar, para conseguir ir além até do que você imagina. Mas é necessário que você se esforce, que você realmente estude, né? Invista nesse conhecimento. Agora, Elaine, deixa eu falar uma coisa para você. A gente já está finalizando aqui, mas eu quero agradecer muito assim, de coração a sua participação nessa live. Trouxe assim um conhecimento riquíssimo, né, para todo mundo aqui que participou, que esteve conosco. Inclusive, eu quero pedir para que vocês compartilhem a live. A gente vai compartilhar, viu, Elaine? Essa live eu vou deixar compartilhada no seu perfil também. Mas, assim, Maravilha. tem tenham essa dinâmica de compartilhar para que mais pessoas tenham essa informação, tenham esse conhecimento. Né? Não puderem estar online com a gente, mas depois, no tempo oportuno, chega lá, escuta, abre um horizonte ali, desperta algo que eu acho que é muito importante a gente levar esse conhecimento para as pessoas. Sim, agradecer e vou te dizer mais. Olha, você está sendo a primeira professora a participar de uma live aqui nesse perfil, que é a professora Andresa, assim, com muito carinho. Eu já falei todo com amor, a gente já falou, né? Rasgou seda demais, né? De amor pela profissão logo no início da live. Quem não está no início, depois volta e vai ver ali o amor, paixão total. Então, depois, eu vou pegar seus dados, que eu vou fazer questão, Elaine, que eu vou te mandar um presente, mas eu vou te explicar que presente é esse e o símbolo que tem esse presente. Vai chegar na sua casa, viu? Beijo. Olha, ganhei presente. Vou dizer por quê. Primeiro, assim, pela sua disposição, né, de estar aqui conversando, eu acho isso muito importante, eterna, assim, gratidão. E pelo conhecimento que você passou aqui, muito obrigada. Mas eu quero também dizer o seguinte, eu fiz um estudo há um tempo atrás, que eu ficava me questionando sobre o porquê.
toda a imagem voltada para o professor tinha uma maçã. Vocês observaram no meu perfil, mas eu sempre coloco uma maçãzinha dourada. Isso tem um significado nesse perfil. Eu ficava, porque o professor tem a maçã, tem um livro e uma maçã. Eu fiquei curiosa. Olha a curiosidade, a gente em busca de leitura porque ficou curioso. O que tem a ver a Até eu maçã? fiquei. Tá vendo? Então, eu fui fazer a pesquisa e descobri que já desde a Idade Média, os professores eram reverenciados pelo conhecimento que eles transmitiam, que eles passavam, né, que eles conduziam os alunos a essa questão do conhecimento. Só que, nesse período, a gente sabe que a fome era extrema, né, era uma situação muito difícil das pessoas, as pessoas não viviam como hoje a gente tem mais facilidade, né, para ter acesso às coisas. E aí eles faziam o seguinte, como o professor, naquela época, ele já tinha um salário muito baixo, vê mesmo, vê, lá naquela época tinha um salário muito baixo. Oh, Jesus. Os, os pais, os alunos, eles reconheciam a autoridade do professor, como aquela pessoa que conduzia, que levava o conhecimento, mas eles não tinham também condições financeiras de fazer, por exemplo, dar um dinheiro para o professor ou melhorar a condição de vida dele. Então, o que é que eles faziam? Eles levavam a maçã e davam a maçã de presente. Era uma demonstração de carinho e de reconhecimento pelo trabalho do professor. Então, o valor ali não era material, era um valor sentimental, era um valor, assim, né, de reconhecimento do valor do professor. E aí, a maçã, inclusive, nesse período, era uma das frutas mais baratas. Então, a pobreza era tão grande que eles disseram, não, mas vou dar alguma coisa, mesmo que seja maçã, que era uma das frutas mais baratas. Eles tinham condições de comprar e oferecer ao professor. Aí, eu pensando nisso, eu tive uma ideia. Eu disse, não, já sei. Eu vou ressignificar essa maçã. Essa maçã não vai ser mais. A gente está em outro tempo, em outro contexto. E ela agora vai ser uma maçã de ouro. Porque essa maçã que está lá no perfil, gente, é uma maçã que não só reverencia, que reconhece, que prestigia a figura do professor, mas que também dá um aspecto de singularidade a esse professor. Imagine que no meio de, vamos dizer assim, de uma banca cheia de maçãs. Imagine agora. Maçãs vermelhas, maçãs verdes, como a gente conhece no dia a dia. Se eu tivesse uma maçã dourada, seu olhar iria para onde? Para a maçã dourada. Ela se destaca no meio das outras pessoas, não é? Então, para mim, você vai receber esse presente. Depois eu quero que você mostre, vai chegar aí depois, aí você vai mostrar, para ver aqui que eu vou cumprir minha palavra. Eu quero que você receba, porque é uma maneira de prestigiar, reconhecer, entendeu? E também de mostrar o seu valor, a sua singularidade como professora, porque para mim você representa essa maçã dourada no meio de tantas outras. Porque nem todas as pessoas são iguais e nem todas as pessoas têm amor à profissão, paixão à profissão, como você tanto colocou aí na frente. Então, nesse sentido, eu me identifico com você. Eu me considero uma maçã dourada. E eu te considero uma maçã dourada. Tá bom? Então, assim, Somos. receba mesmo. Somos. E nós, assim, fazemos a diferença. Fazemos a diferença na nossa maneira de conduzir. Com certeza. Verdade. E servir de inspiração para que outros possam ter práticas parecidas. A gente tem uma energia que a gente se conecta. A gente acha que não, mas a gente acaba se conectando. Entre em É sintonia com verdade. pessoas que têm uma energia parecida com a nossa, convicções parecidas. O pessoal diz, os opostos se atraem. Mas na vida real, acho que as pessoas parecidas se atraem. As opostas, elas se Também acho. distanciam. Não é na vida prática. Eu tenho uma outra visão. Em relação humana, né? Nas relações humanas. Então, assim, eu quero te agradecer, assim, de todo o coração, dizer que você está sendo a primeira maçã dourada aqui do perfil de live, Olha. né? A primeira, viu? Vai entrar aí no rol da maçã dourada. E eu quero te agradecer de todo o coração por você ter se disponibilizado, ter aqui, né, tem colocado seu tempo para falar para a gente, falar. Foi ótima a live, para mim, assim, muito conhecimento. E compartilhem, viu, pessoal? Compartilhem e agradecer a vocês também, que ficaram esse tempo aqui com a gente, ouvindo o que a gente teve para dizer. Realmente
esse reconhecimento a gente já tem, né? Quando vocês param aqui, nos escutam, compartilhem, agradecer por vocês terem dedicado o tempo de vocês a nos ouvir. Nesta tarde Verdade. e noite aqui para mim, mais tarde aí, noite aqui para mim. Então, vamos lá. Elaine, faça suas considerações finais, Elaine, para a gente já se despedir. Olha, eu me sinto lisonjeada, né, de ser a primeira maçã dourada a estar compartilhando conhecimentos. A primeira de muitas que eu acredito que virão, né? Temos profissionais excelentes por aí afora que também gostam e querem compartilhar. Fiquei muito feliz com o convite. Agradeço imensamente, né, por ser convidada. Passei a semana assim, desde o dia do convite que eu estou ansiosa, preocupada. Ai, Jesus, será que vai dar certo? A gente fica, né? É como se fosse a primeira aula que a gente fosse dar. Não sei se você teve essa sensação na primeira aula. Mesmo tendo domínio do conteúdo, a gente fica com aquele receio, ai, se eu esquecer alguma coisa. Então, hoje foi a minha primeira aula, né? Fiquei nervosa, ansiosa, mas para mim também foi ótima. Quero mandar beijo aí para todo mundo que entrou, um abração. Agradeço muito a participação de Renata. Eu vi Renata Nogueira ali dizendo que quer a maçã dourada também, é uma colega minha de profissão, né? E da vida também. Minhas primas, Juliana Nicásio, Nova não, é Alzenia, eu só chamo ela de Nova, que é a proximidade, né? Já sabe. A Adriana, todos que puderam tirar um tempinho, né, para prestigiar o nosso trabalho, para prestigiar um pouco do conhecimento que também é para vocês, né? Estamos compartilhando com o maior prazer. E muito amor. Jailson, que foi meu aluno, está aí também. Vanessa, minha nutricionista linda, maravilhosa. A gente amei, assim, foi ótimo, maravilhoso. Agradeço muito a participação de todos. Olha, gente, deixa eu só dar uma dica para vocês. No perfil tem um e-book que eu preparei sobre hábitos de leitura. Como você pode iniciar o hábito da leitura? Às vezes você tem uma dificuldade, ainda não sabe bem o que fazer para começar. Então é só baixar gratuitamente, tem um link, é só baixar gratuitamente e começar a colocar em prática a leitura. E uma outra questão, eu adorei, faço parte dessa maçã dourada. Deusimar, eu esqueci de citar, Deusimar, minha colega, minha amiga lá do sertão, viu? Ó, ela participa de muita coisa, a gente posta, ela, ai, que legal, amo. E a Adriana, minha nora, que falou aí. Tô feliz que a gente está encontrando muito maçã dourada. Tô amando isso aqui. Olha, maçã dourada. O que eu gosto das maçãs douradas. Eu gosto assim do destaque. Vocês aí que se destacam. Podem entrar em contato comigo pelo direct, quer participar de uma live aqui. Fiquem à vontade, tá todo mundo convidado. É maçã dourada, já tá aqui no perfil, participando. Assim, gente, olha, tem esse e-book, quem quiser baixar. Nesse link, que é do Linktree, que tá lá no perfil, você também pode se inscrever no canal. Canal tem assim o nome, Professora Andresa falando sobre leitor proficiente. Essa live vai para lá, para o YouTube, tá bom? Eu vou deixar lá no YouTube também, depois eu vou passar o link para a Elaine, para ela também compartilhar com as pessoas, vai ficar no YouTube. Então, tem um canal do YouTube, tem uma comunidade lá na comunidade, uma página do Facebook e tem esse e-book, se você quiser baixar, fiquem à vontade e vamos começar. E entre em contato comigo pelo direct, que eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês, tá bom? Então, assim, gente, muito obrigada. Coração aqui cheio de felicidade. Para mim foi uma tarde prazerosa de estar conversando sobre esse assunto, de estar aqui com vocês, compartilhando. Compartilhando aqui com a Elaine, né? Olha aí, a maçã dourada número 1 do perfil. E assim, agradecer de todo o coração essa disponibilidade, esse tempo de vocês e dizer que amanhã, às 8 horas da noite, eu estarei fazendo uma live falando sobre hábito de leitura. Quem quiser participar, 8 horas da noite, entra aqui na professora Andresa e vamos falar sobre hábito de leitura, tá bom? Então, beijo para todos vocês e até amanhã. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau.